Então, quer dizer, imagina que alguém se equivoca, é diferente, portanto, do peculato desvio e do peculato apropriação. Aqui, a administração não tinha nem que ter recebido. Aquilo não era para a administração receber. Imagina que o particular, por erro, vai me pagar ou vai me entregar um exemplo hoje atual. Imagina que o particular acha que qualquer delegacia pode receber as armas que não sejam registradas. Ele vai lá e quer entregar a sua arma. E o funcionário público, percebendo o erro, aceita mesmo assim e se apropria da arma. Esse é o peculato estelionato, apropriar-se de coisa que recebeu na qualidade de funcionário público mediante erro de outrem. A nomenclatura é complicada porque, na verdade, não tem nada a ver com estelionato. O estelionato precisa de induzir ou manter alguém em erro. E o peculato estelionato não tem esse induzir ou manter alguém em erro. O peculato estelionato, na verdade, ele é muito mais parecido com um crime de apropriação de coisa havida por erro. Então, existe um crime no artigo, desculpem, no artigo 169 do Código Penal, que é a apropriação de coisa havida por erro, e esse sim, é bem parecido com um peculato chamado estelionato. Então, ele não deveria chamar peculato estelionato, mas acabou sendo assim batizado. O peculato estelionato é apropriar-se de coisa entregue ou recebida mediante erro de outrem. Tudo bem? Então, essa é a ideia aqui da pergunta do candidato sobre peculato estelionato. Muito bom. Então, quer dizer que a gente termina aqui o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Eu acho que eu respondi a perguntas aqui bastante interessantes. Espero que você tenha gostado, que tenha sido um complemento interessante para a aula. A questão do concurso de pessoas, mais uma vez, é bom de ser frisada. A questão do peculato de uso, que já foi questão de prova dissertativa. A questão do peculato de funcionário público, do peculato de trabalho, que também é uma questão bastante curiosa, interessante. Peculato estelionato, que vive pegando candidato em concurso. Enfim, a gente aprofundou ainda mais um pouquinho o tema, mas você não pode ir embora, porque ainda não acabou. Ainda falta uma parte, a parte mais importante. Para que você está se preparando? Você não está se preparando para fazer prova de múltipla escolha? Então, a gente tem que ver agora se funcionou, se rolou, se tudo que você aprendeu nessa aula dá para aplicar numa prova de múltipla escolha numa boa. Olha, eu garanto, aposto com você que você vai acertar as perguntas que eu selecionei. Tenho certeza, mas você tem que ficar aí para conferir, tá bom? Até daqui a pouquinho. Olá, então estamos de volta, é o nosso terceiro bloco. O tema do dia, você já sabe, é o crime de peculato. E nós já tivemos o primeiro bloco, o tema do dia, o segundo bloco, Pergunte ao Professor, e agora estamos no nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Então vamos ver como é que cai, vamos ver como é que isso já caiu em exames do OAB, se a aula daria conta da gente matar as questões, que é isso que interessa. Então vamos ver se deu certo. Vamos lá? Primeira questão. O artigo 312, caput, está falando aqui do caput, do Código Penal, assim define o crime de peculato: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, né? Então, dinheiro, valor são bens móveis ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, nós conversamos já sobre isso, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena é de 2 a 12 anos, embora não esteja escrito aí. Com relação ao referido crime, assinale a alternativa incorreta. Então, meus amigos, olha, primeira dica é a seguinte: eu já contei isso para vocês, vocês já me conhecem, já são aqui velhos amigos conhecidos. Vocês sabem que eu sou uma pessoa um tanto quanto afobada. Então, questão assim, para mim, é a morte. Questão que pede a incorreta é uma bomba certa, porque eu sou afobada e eu assinalo sempre a certa. O nosso cérebro está programado para responder a resposta certa. Quando um professor te faz uma pergunta, você está programado para responder o certo. Você nunca está programado para responder o errado. Então, quando o problema de uma prova de múltipla escolha pede para assinalar a alternativa incorreta, na verdade, está fazendo uma inversão no seu cérebro. Então, é preciso de muita atenção, de muito cuidado, porque o nosso normal não é esse. O nosso normal é assinalar sempre a certa. Aqui nós temos que encontrar a errada. Existem 3 certas e uma errada. Vamos lá, olha só.
A descrição contida no tipo delimita com clareza o objeto material do delito. Isso é verdadeiro. Delimita com clareza o objeto material do delito. Qual que é o objeto material do delito? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular. Isso que é o objeto material do delito. Então, ele está delimitado com clareza? Tá. Está bem claro que não se admite peculato, por exemplo, de imóveis. Ah, mas e se você usar um imóvel público para uma finalidade particular? Bem, vai haver um ato de infração administrativa, mas não crime de peculato, porque precisa ser bem móvel. Ele pode ser público ou particular, mas tem que ser um bem móvel, ok? Portanto, ele delimita com clareza? Delimita. A alternativa está certa, e é por isso que nós não vamos assinalá-la, nós vamos ignorá-la. Próximo. O tipo, lembre-se que nós estamos falando aqui do caput. O tipo descreve duas modalidades de peculato. O peculato apropriação e o peculato desvio. Isso está certo? Certíssimo, né? A gente já viu que o caput descreve o peculato próprio. E o peculato próprio é subdividido em duas modalidades. O peculato apropriação e o peculato desvio. Apropriar-se de coisa de que tem a posse ou desviá-la em proveito próprio ou alheio. Quais são as outras modalidades de peculato? O peculato impróprio, que engloba o peculato furto, né, o peculato do parágrafo 1º, que é chamado peculato impróprio, e que engloba o peculato furto, e o peculato estelionato, que está lá no 313, está fora do 312. Portanto, a alternativa está correta, e é por isso que nós não vamos assinalá-la, vamos ignorá-la e vamos seguir em frente, torcendo, cruzando os dedinhos para a gente encontrar uma errada. Vamos ver. Trata-se de crime comum e formal. Eu vou ler a C e a D juntas para a gente poder analisar. Trata-se de crime comum e formal. E a D? Trata-se de crime próprio e material. Comum e formal, próprio e material. Olha, com o que você teve na aula, você responderia essa questão. Só para eliminando a alternativa C. Não é crime comum, é um crime próprio. Então, mesmo que você tenha ficado na dúvida, será que ele é formal, será que ele é material? Ele é um crime próprio. Ele só pode ser praticado ou ele tem como sujeito ativo especial o funcionário público, embora possa também ser praticado por particular se agir em concurso, mas ele é um crime próprio de funcionário público. Portanto, a alternativa correta é a C, é a D, e a alternativa errada, portanto, que é a que nós estávamos procurando, né? A errada é a alternativa C. Trata-se de crime comum? Não. E formal? Não. Por que ele não é formal? Qual que é a diferença? Você está lembrado disso? Do crime formal e do crime material? O crime formal se consuma com a conduta, independentemente do resultado, enquanto que o crime material só se consuma com o resultado. O crime de peculato, apropriação, peculato, desvio, é um crime material. Ele se consuma no momento em que efetivamente houver apropriação ou desvio. Ele se consuma com o resultado pretendido. Portanto, a alternativa correta é aquela alternativa de letra D, e a alternativa errada, que é a que nós deveríamos assinalar, é a C. A alternativa certa, porque está errada, é a C. Tudo bem? Próxima questão. Também da OAB de Minas. Na hipótese de funcionário público, valendo-se da facilidade que lhe proporciona o cargo, vir a subtrair bem móvel público com auxílio de pessoa que não é servidor, é correto afirmar que? Então, é uma pergunta clássica, meus amigos. Olha, eu diria que 50% das perguntas sobre peculato é sobre essa questão do concurso de pessoas. Na hipótese de funcionário público, valendo-se da facilidade que lhe proporciona o cargo, vir a subtrair bem imóvel com auxílio de pessoa que não é servidor. Eu diria que falta aqui um dado. Para resolver essa questão, falta um dado. Você já pegou qual é? O dado que está faltando aqui é dizer se esta pessoa que não é servidor sabe ou não que o seu comparsa é servidor. Porque isso é fundamental. Se aquele que não é servidor não sabe, imagina que eu te convido para fazer um lance aí.
Eu falo, ó, vamos fazer um lance, vamos fazer um trampo, que é o seguinte, eu vou deixar a